Eles dizem que o mundo é justo, que o bem vence, que basta ser sincero e tudo se alinha. Mas Maquiavel nunca acreditou nisso, porque ele viu de perto como o poder se move, silencioso, frio, estratégico. E o que ele escreveu há mais de 500 anos ainda é seguido por presidentes, CEOs, generais e também por pessoas comuns que entenderam: ou você aprende a jogar, ou vai ser jogado. Neste vídeo, você vai conhecer as 7 lições mais letais de Maquiavel, aquelas que não aparecem nos discursos, mas estão por trás de cada decisão que molda o mundo real. Fica até o final, porque a última lição revela como alguns líderes constroem a própria imagem de herói, enquanto operam como tiranos por trás das cortinas. E se você não enxergar isso agora, vai continuar acreditando em intenções bonitas, sem perceber que o jogo já começou e você é a peça. Desde os tempos antigos, os homens mais justos sempre foram os primeiros a cair, porque confundiram o mundo real com o mundo ideal. E o mundo real, como Maquiavel escreveu, não é governado pela moral, mas pela percepção de força. Essa é a primeira verdade que você precisa engolir. Bondade é uma escolha de quem já tem poder. Quem ainda está tentando subir, precisa de estratégia. Maquiavel abre O Príncipe com essa mensagem brutal. Existem 2 tipos de poder: o herdado, que é mantido com tradição, e o conquistado, que é vencido com sangue, manipulação e inteligência. O primeiro vem com aplausos, o segundo, com resistência. E se você está tentando subir, sair do anonimato, ganhar influência, você não pode jogar como quem já nasceu no trono. Você precisa jogar como um usurpador elegante. O príncipe novo não é aceito, ele é testado, desafiado, sabotado. As pessoas não torcem por você quando você começa a crescer. Elas te observam, esperam você errar, e só depois decidem se merecem te seguir. Por isso Maquiavel ensina: o príncipe novo precisa agir com força, velocidade e astúcia. Não pode hesitar, não pode agradar a todos, não pode se apegar à ideia de parecer bom. Ele precisa parecer inevitável. Um dos personagens que Maquiavel mais admira no livro é César Borgia, um homem odiado por muitos, mas temido por todos. César era filho ilegítimo do Papa Alexandre VI. Não nasceu com direito ao poder, mas entendeu que, se quisesse dominar, precisaria agir como quem já era rei, antes mesmo de ter a coroa. Ele formou alianças temporárias, traiu na hora certa, usou violência cirúrgica e depois distribuiu recompensas públicas. Ele não queria parecer bom, queria parecer forte, justo e inevitável. E por um tempo, ele governou como um imperador. Maquiavel esteve com ele, observou de perto e tirou a primeira grande lição do livro: o homem que quiser conquistar o poder precisa ser preparado para não ser bom. Pare de tentar agradar. O mundo não recompensa quem se curva. Ele respeita quem impõe presença. Não mostre seus valores. Mostre seus resultados. O valor moral só é respeitado quando vem acompanhado de impacto. Aceite ser julgado. Se quiser crescer, você vai ser mal interpretado. O poder começa quando você aguenta o peso de ser incompreendido. Haja com estratégia, não com impulsividade. Pergunte sempre: isso me aproxima do controle? Ou só alivia meu ego? No mundo real, o justo sem poder é só mais um nome esquecido. Mas o estrategista com presença vira lenda. Maquiavel não escreveu para covardes. Ele escreveu para quem entendeu que o jogo não é limpo e, mesmo assim, decide jogar. Porque no final, não vence o melhor, vence o mais preparado. E essa foi só a primeira das 7 lições.
Imagine um trono, cercado por aliados, mas também por traidores, por adulação e por silêncio carregado de intenções. Agora imagine o homem que ocupa esse trono. Ele não é amado, mas ninguém ousa tocá-lo. Ele fala pouco, mas todo mundo escuta. Ele não sorri demais, mas sua presença silencia até os mais falantes. Esse é o homem que Maquiavel descreve como o ideal, o príncipe que é temido, mas nunca odiado. Maquiavel escreveu a frase que mudou a história do poder. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Mas o que quase ninguém entende é a segunda parte, desde que o medo não se transforme em ódio, porque o amor é uma emoção frágil, depende de gratidão, de conveniência e muda com o tempo. Já o medo mantém a ordem. O medo segura a traição antes que ela floresça. O medo impede o desafio antes que ele comece. Mas o medo é uma lâmina afiada. Se usado com excesso, vira ódio. E o ódio é a emoção mais difícil de ser contida. O ódio espera. O ódio finge obediência. E o ódio, um dia, ataca pelas costas. Commodus, o imperador romano retratado no filme Gladiador, governou com punho de ferro. Mas sua brutalidade não era estratégica, era emocional. Ele mandava matar por vaidade, punha medo sem limites, e assim, semeou o ódio em cada canto do império. O resultado? Foi assassinado por aqueles que o serviam. Porque quem domina pelo medo absoluto, cria aliados silenciosos e inimigos invisíveis. Já Marco Aurélio, seu pai, governava com autoridade firme. Era respeitado, temido, mas jamais odiado. Maquiavel admirava esse tipo de líder, aquele que impõe limites com justiça, não com raiva, que usa o medo como contenção e não como espetáculo. Evite sorrisos demais no início. Se você começar sendo excessivamente afável, será visto como fraco. Estabeleça respeito primeiro. A simpatia vem depois. Não seja ameaçador, seja previsível. A imprevisibilidade gera tensão. A justiça firme gera confiança. Nunca puna com raiva. A autoridade está em punir com calma. Quem grita, perdeu o controle. Construa um nome que carrega peso. Sua presença deve carregar a ideia. Com ele, não se brinca. Isso é temer, sem odiar. As pessoas não temem o grito, temem o olhar que diz tudo sem dizer nada. Maquiavel não defende tiranos. Ele revela o que líderes respeitados fazem por trás da cortina. Impõem respeito sem espalhar medo gratuito. Criam distância sem perder conexão. E usam o medo para manter a ordem, nunca para massagear o ego. Você não precisa ser amado, mas precisa ser respeitado. E o respeito verdadeiro começa quando o mundo entende. Você pode ser gentil, mas nunca será fraco. O mundo nunca vai te julgar pelo que você é. Vai te julgar pelo que parece que você é. É cruel, mas é real. E foi por isso que Maquiavel escreveu a lição mais desconfortável de O Príncipe. É necessário parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, mas também saber como não ser. Ele sabia de algo que muitos ignoram. O jogo do poder é um teatro, e só vence quem domina os papéis. A verdade é irrelevante para a maioria das pessoas. O que importa é o que elas enxergam. Você pode ser justo e perder. Pode ser bom e ser usado. Pode ser sincero e ser ignorado. Mas se parecer justo, ganha apoio. Se parecer leal, atrai aliados. Se parecer forte, impõe respeito antes mesmo de agir. E isso não é hipocrisia. É sobrevivência. Maquiavel nunca te pediu para viver uma mentira. Ele te ensinou a jogar com a percepção, a controlar o reflexo que o mundo vê no espelho da sua presença.
Franklin D. Roosevelt foi eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos. Era visto como forte, resiliente, incansável. Mas ninguém via que ele mal conseguia andar. Por trás dos bastidores, ele estava preso a uma cadeira de rodas. Mesmo assim, ele dominou a imagem com perfeição. Em comícios, aparecia em pé, com ajuda disfarçada. Em fotos, nunca mostrava a cadeira. Ele sabia que a imagem de fragilidade podia custar sua autoridade. Então ele fingia? Não. Ele controlava o que mostrava. Ele usava a virtude da força, mesmo quando o corpo fraquejava. E é por isso que Maquiavel estaria orgulhoso. Roosevelt entendeu o jogo e venceu com a máscara certa, sem perder o foco real. Pareça calmo, mesmo quando estiver em guerra por dentro. Quem parece em paz atrai confiança. Quem parece desesperado perde autoridade. Seja seletivo com o que mostra. Sua imagem precisa refletir estratégia, não desabafo. Mostre força, mostre direção, mostre segurança. Crie símbolos de virtude, um gesto, uma fala repetida, um ritual. Esses detalhes constroem a imagem que os outros respeitam. Lembre-se, o povo vê o palco. O poder está nos bastidores. Você não precisa ser o personagem 24 horas por dia. Só precisa ser quando importa. A máscara não esconde, ela protege. Muitos têm medo da palavra máscara. Acham que usar uma é viver uma mentira. Mas Maquiavel via diferente. A máscara certa não esconde quem você é. Ela protege quem você precisa ser. No jogo do poder, não sobrevive o mais verdadeiro. Sobrevive o mais estrategista. O que entende que, muitas vezes, a aparência é o único escudo entre o sucesso e a queda. Use a imagem com sabedoria. Vista o personagem que o momento exige. E quando a batalha terminar, a máscara pode cair, mas o trono vai continuar sendo seu. Lição 4. Escolha seus conselheiros como quem escolhe uma arma. Um príncipe é tão forte quanto os olhos que ele empresta. Porque o poder não vê tudo sozinho. Ele precisa de ouvidos, de conselhos, de alertas. Mas se escolher errado, a faca que deveria protegê-lo vai acabar enterrada nas suas costas. Maquiavel foi direto. A primeira impressão que se tem de um governante é dada pelos homens que o cercam. Seus aliados definem sua imagem. E mais do que isso, definem seu destino. A arte de escolher armas, e não âncoras. Um bom conselheiro é como uma espada bem forjada. Corta com precisão, defende com firmeza, mas nunca pesa demais. Agora, um bajulador é como uma lâmina sem corte bonita à distância, inútil na batalha, e pior, perigosa quando quebra na sua mão. Maquiavel não condena o ato de ouvir. Ele condena o hábito de ouvir só o que massageia o ego. Quem te aplaude em tudo não está do seu lado, está do lado da conveniência. Ouça quem te desafia. A verdade incomoda, mas protege. O bom aliado é aquele que te alerta, mesmo que doa. Corte os bajuladores. Eles nunca estão do seu lado. Estão do lado da sombra do seu poder. Analise os interesses. Pergunte: por que ele está me dizendo isso? Muitas vezes, o conselho não é sobre você. É sobre o que o outro quer ganhar. Mantenha sua decisão final soberana. Ouvir é estratégico, mas decidir é o que separa o líder do manipulado. Você não precisa saber tudo, mas precisa saber quem está do seu lado. E mais do que isso, precisa saber quem não deveria estar. No tabuleiro do poder, quem você deixa entrar no círculo pode te blindar ou te destruir. Escolha seus conselheiros como quem escolhe armas com frieza, critério e visão de guerra. Porque no final, o que te salva não é a quantidade de vozes,
é a precisão de uma verdade crua, dita na hora certa, por quem não tem medo de te contrariar. Maquiavel nunca escreveu para homens bonzinhos. Ele escreveu para quem quer vencer, mesmo quando isso exige sangue. E nesta lição, ele é cirúrgico. As injúrias devem ser feitas todas de uma vez, para que, menos sentidas, ofendam menos. Traduzindo, se for agir com dureza, que seja rápido, preciso e silenciosamente fatal. Porque a violência estratégica, quando aplicada de forma limpa, não deixa marcas eternas. Deixa ordem. Cesare Borgia, o homem que inspirou Maquiavel. Ele recebeu o comando de uma região tomada pelo caos, corrupção e traições. Mas não perdeu tempo com discursos. Convocou um homem chamado Remiro de Orco, frio, violento, implacável. Remiro pacificou a região com mão de ferro, terror e ordem lado a lado. Mas quando a poeira baixou, Borgia chamou o povo para um jantar. No centro da praça, o corpo esquartejado de Remiro estava exposto. Mensagem clara: a violência foi dele, a paz sou eu. O povo ficou em choque, mas também aliviado. O caos acabou, a paz começou. E Borgia foi visto como herói. Maquiavel entendeu. A bondade se oferece aos poucos, a crueldade, de uma vez só, porque o cérebro humano esquece a dor, mas lembra da recompensa. Se você espalha as agressões, cria trauma. Se concentra tudo de uma vez, cria alívio. E quando a paz chega, o povo agradece quem limpou o campo, mesmo que ele tenha feito isso com fogo. Não prolongue confrontos. Se precisar demitir, terminar ou romper, faça de uma vez. Nada de migalhas. Nada de meias verdades. Haja com precisão. Não espalhe sua força. Mire. Corte. Encerramento é poder. Depois do corte, venha com estabilidade. Traga clareza, direção, confiança. Mostre que a dor teve propósito. Controle a narrativa. Não diga foi necessário. Diga foi a única forma de proteger todos nós. Violência, quando usada por impulso, destrói o trono, mas quando usada com inteligência, frieza e cálculo, ela limpa o caminho para a estabilidade. Maquiavel nunca glorificou o sangue. Ele glorificou o controle. E o controle está nas mãos de quem sabe quando cortar. E mais importante, quando parar de cortar. Porque no fim, o povo não se lembra da dor, se ela for breve, mas se lembra de quem trouxe a ordem depois dela. E ordem é o que todo império precisa para crescer. No jogo do poder, o que os olhos veem vale mais do que a verdade. Maquiavel sabia disso, e por isso escreveu: todos veem o que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. A realidade interna é invisível, mas a imagem externa é interpretada como verdade. Se você parecer fraco, será tratado como fraco. Mas se parecer inabalável, mesmo que esteja em ruínas por dentro, o mundo hesita antes de te atacar. A imagem é a armadura invisível dos poderosos. E é por isso que ela precisa ser construída como um castelo, pedra por pedra, gesto por gesto, presença por presença. Em 1805, Napoleão Bonaparte estava prestes a enfrentar as forças combinadas da Áustria e da Rússia. Era uma guerra arriscada. Desvantagem numérica, terreno instável. Mas Napoleão não demonstrou medo. Ao contrário, ordenou que seus soldados fingissem desorganização, que recuassem propositalmente, que parecessem vulneráveis. O inimigo caiu na armadilha. Avançou achando que o imperador estava enfraquecido, mas Napoleão os cercou com precisão cirúrgica e destruiu ambos os exércitos em uma das maiores vitórias da história. Não importa como estou, o que importa é o que eles veem.
Essa era a filosofia de Napoleão. E essa deve ser a sua também. Sua imagem pública é um castelo simbólico, e como todo castelo, precisa de muralhas, bandeiras e lendas. As muralhas, sua postura, sua linguagem, seu silêncio, as bandeiras, seus símbolos, estilo, assinatura, aparência, as lendas, suas histórias, as que você conta e as que deixam contar. Você pode errar, pode falhar, pode vacilar por dentro, mas nunca deixe que isso vaze para fora. Controle a primeira impressão. O mundo julga nos primeiros segundos. Roupas, voz, postura, tudo comunica antes da fala. Construa símbolos, uma assinatura visual, um tom de voz, uma presença constante. Os símbolos não explicam, eles impõem respeito. Nunca mostre caos. Mesmo em crise, mantenha o olhar firme. A dor pode existir, mas a fraqueza não pode ser visível. Alimente a lenda. Faça com que falem de você como se você fosse inevitável. Seja lembrado, mesmo sem estar presente. A realidade é frágil, mas a imagem é a armadura. A realidade pode desmoronar, mas a imagem certa te mantém de pé. Maquiavel não escreveu isso para você ser falso. Escreveu para você ser intocável. Porque no final, quem sobrevive não é o mais honesto. É o mais impecável na aparência. É aquele que, mesmo sangrando por dentro, ainda parece rei por fora. Lição 7. O príncipe deve ser leão e raposa. Você pode ser forte como um leão, mas se não for astuto como uma raposa, vai cair na primeira armadilha que surgir. Maquiavel dizia com clareza: o príncipe precisa ser metade animal, metade fera, mas precisa saber quando ser cada um. A força sem estratégia vira brutalidade cega, e a astúcia sem coragem vira covardia paralisada. O verdadeiro poder mora no equilíbrio, entre a garra e o cálculo, entre o rugido e o silêncio. Storytelling. César Borja, o modelo do príncipe perfeito. Maquiavel conheceu pessoalmente o homem que inspirou essa lição, César Borja, filho do Papa Alexandre VI, um nobre ambicioso, mas, acima de tudo, um mestre da dualidade. Borja era impiedoso. Quando precisou consolidar o poder, convocou seus rivais para uma reunião de paz. Todos compareceram. Saíram de lá em caixões. Leão. Mas após esse massacre, ele caminhava pelas ruas sorrindo, distribuía moedas ao povo, promovia festas e elogiava publicamente os homens que matou em segredo. Raposa. Foi esse homem que Maquiavel estudou. E foi a partir dele que escreveu: seja leão para afugentar os lobos, e raposa para escapar das armadilhas. Quando for atacado, responda com firmeza, mas nunca no calor da emoção. Calcule, espere o momento certo e ataque com precisão. Quando quiser algo, pareça não querer. A ambição exposta gera resistência. A ambição silenciosa conquista sem ser barrada. Quando estiver no controle, pareça acessível. A autoridade que se esconde sob um sorriso é a que mais assusta quando mostra os dentes. Nunca se revele por completo. O leão se mostra. A raposa se esconde até que seja tarde demais. Na vida real, essa lei é uma arma psicológica. No trabalho, seja firme nas decisões, mas flexível no discurso. Deixe que pensem que foi ideia deles, enquanto, na verdade, você já tinha o plano traçado. Nos relacionamentos, mostre carinho, interesse, mas mantenha limites claros e inegociáveis. Bondade com postura é sedução com domínio. Na liderança, seja visto como alguém confiável, mas jamais previsível. Quem se torna decifrável, se torna descartável.
A força assusta. A astúcia escapa. Mas juntas, elas controlam. O leão mostra que você é capaz de proteger o que construiu. A raposa garante que ninguém consiga destruir o que nem sabe onde está. E o homem que domina esses dois arquétipos não apenas sobrevive ao jogo, ele dita as regras. Maquiavel não ensinou maldade, ele ensinou sobrevivência. Você não vive num conto de fadas. Você vive num campo de batalha disfarçado de sociedade, onde palavras são armas, aparências são escudos, e cada gesto decide se você será seguido ou esquecido. Maquiavel não te ensina a ser mau, ele te ensina a não ser esmagado. Ele não escreveu para anjos, escreveu para quem está cercado de lobos e precisa aprender a andar com firmeza, mesmo sangrando. O Príncipe não é um manual de política, é um manual de sobrevivência, para quem entendeu que o mundo não perdoa a inocência ingênua. Os livros que não te ensinaram na escola. Se você quer dominar esse jogo, comece pelos mapas certos. Aqui na descrição, deixei os 3 livros que moldaram minha visão de poder real. O Príncipe, de Maquiavel, o manual de guerra por trás da política. As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. A Anatomia das Estratégias Invisíveis. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. O Código das Batalhas que Vencem Antes de Começar. Ler esses livros é como receber a chave da torre onde as decisões são feitas. Na área de membros, o jogo real começa. Se aqui no canal você aprende, lá dentro você evolui. Na área de membros, eu vou postar conteúdos que o algoritmo não mostra. Guias avançados sobre manipulação social, linguagem de comando, arquétipos dominantes e os bastidores da influência. Sem cortes, sem censura, com acesso a e-books complementares e conteúdos que viram curso fechado após 2 meses. Se você quer sair do básico e começar a jogar como os estrategistas de verdade, esse é o caminho. No próximo vídeo, as 7 leis mais reais das 48 leis do poder. Nem toda lei do livro funciona para você, mas existem 7 que funcionam mesmo quando você está calado, mesmo quando ninguém está olhando. São as leis que moldam respeito, que impõem presença, que fazem qualquer ambiente se ajustar quando você entra. Se quiser descobrir essas leis silenciosas, aquelas que funcionam até no subconsciente dos outros, nos vemos no próximo vídeo. E até lá, jogue como se sua vida dependesse disso, porque talvez dependa.